1989. Vocês se lembram deste ano? Foi o ano da primeira eleição direta e democrática do Brasil desde o final dos anos 50, né, quando o Jânio Quadros foi eleito. Então, havia toda aquela empolgação com as eleições. Eu tinha 10 anos de idade nessa época, mas eu ainda me lembro daquele monte de santinho jogado pela rua e da empolgação das pessoas, né, das pessoas mais velhas da minha casa, falando sobre as eleições. O que marcou essa eleição? Também foi o fato de um operário ir para o segundo turno de uma eleição. Algo que nunca tinha ocorrido na história do Brasil. Um operário disputar as eleições e conseguir ir para o segundo turno. Estamos falando de Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, inclusive. Bom, naquela época havia, então, as esquerdas voltavam a disputar o poder político no Brasil através de eleições. Os dois grandes líderes ali da esquerda, um era um líder já bastante tradicional da esquerda, o Leonel Brizola, e o outro, o Lula. Naquele momento, na década de 80, nós ainda não sabíamos qual dos dois partidos, o PDT ou o PT, se transformaria no grande partido da esquerda brasileira. Com a ida do Lula para o segundo turno, o PT acaba, então, superando o PDT. E se na década de 80 havia ali uma disputa de igual para igual entre PDT e PT para ver qual partido se transformaria no grande partido de esquerda, a partir dos anos 90 e até hoje, incontestavelmente, o PT é o maior partido de esquerda do Brasil, da América Latina e um dos maiores do mundo. Mas o Lula não chegou à presidência. E se tivesse ocorrido ao contrário? E se o Lula tivesse vencido Fernando Collor de Mello nas eleições de 1989? E nós tivemos já a partir de 1990 o primeiro governo do PT no Brasil. Este é o ponto de divergência que Gerson Lordi Ribeiro escolhe para o seu livro O Preço da Sanidade, um livro de história alternativa. Se você não conhece muito bem o conceito de história alternativa, vou evocar um conceito que talvez você conheça, o Wycliffe, ou seja, EC da Marvel, opa, engasgada aqui, da Marvel, né? Que provavelmente vocês conhecem, fez bastante sucesso, tem algumas animações aí, né, da Marvel, justamente tratando dessa questão do What If, né, do EC, se a história tivesse sido diferente. Mas existe já uma grande e tradicional literatura de história alternativa, no qual um dos grandes escritores de história alternativa no Brasil é Gerson Lordi Ribeiro, que agora nos presenteia com este livro, cujo ponto de divergência é justamente a eleição do Lula em 1989. Lembrando que ponto de divergência é aquele momento em que a história muda. Por exemplo, o que aconteceria se César não tivesse atravessado o Rubicão? O que aconteceria se a grande armada espanhola não tivesse sido afundada pela tempestade? O que aconteceria se Dom Pedro I não tivesse declarado a independência do Brasil em 1932? O que aconteceria se Napoleão tivesse ganho a Batalha de Waterloo? O que aconteceria se o Fidel Castro tivesse perdido a batalha na Baía dos Porcos? E assim por diante. Você pega um momento da história, um ponto ali, e a partir daquele ponto você reconstrói toda uma história, tendo por foco aquela divergência que houve, né? Aqui o Gerson trabalha com essa ideia, a eleição do Lula. E a partir daí nós temos 3 governos petistas. Vocês querem saber quem que são os 3 presidentes petistas? Lógico, o primeiro é o Lula.
Mas vamos levar em consideração que não há reeleição, já que a reeleição foi aprovada pelo Fernando Henrique e nunca foi uma bandeira do PT. Então o PT não teria aprovado a reeleição no seu governo. O Lula teria sido substituído. Mas por quem? Quem que vocês acham? Seria pelo José Dirceu? Pela Luísa Erundina? Pelo Gusquim? Pelo Tarso Genro? Pelo José Genuíno? E aí? Qual é a sua aposta? Você quer saber? Só lendo o livro do Gerson, O Preço da Sanidade. Porque eu não vou contar aqui não, tá? Vou deixar essa pulguinha aí, essa curiosidade para vocês saberem. E é lógico que um governo petista ali iria receber uma grande resistência. Resistência porque esse governo começa a fazer diversas reformas, levando a, principalmente, a distribuição de renda no Brasil. O que é algo que as elites financeiras não iriam aceitar. Muito bem. Uma parte da direita também não, nem das Forças Armadas. Esse governo acaba em determinado momento sendo vítima de um golpe. Só que esse golpe gera, inclusive, uma guerra civil. E uma parte do Brasil é separada. Qual parte do Brasil vocês acham que iria ficar separada do resto do país, administrada pelo PT, por ser a parte mais progressista do país? Aposto que você pensou, talvez, o Nordeste? Mas qual parte do Brasil ali nos anos 90 era a parte mais progressista do país, que elegia governadores petistas, aonde ocorria o Fórum Social Mundial? Você lembra? Ah, se não lembra, vai ter que ler o livro, né, gente? Eu não vou contar aqui, não. Vocês vão ter que ler, tá? Vão ter que saber, então, qual que é essa parte do Brasil que continua administrada, que se transforma em outro país administrada pelo PT. Enquanto o restante do país acaba em um governo ditatorial de direita. Bom, mas não é só questão política que o Gerson trata no livro. Ele trata no livro também da questão científica. Porque nesta época também, um candidato à presidência dos Estados Unidos revela que o seu país já mantinha contatos com uma civilização extraterrestre há vários anos. E com isso, a pesquisa em xenobiologia cresce muito. O que é xenobiologia? O estudo de aliens, o estudo de entidades extraterrestres. Atualmente nós usamos muito o termo astrobiologia, já foi usado também o termo exobiologia, mas o Gerson aqui utiliza o termo xenobiologia. E o Brasil, no segundo governo PT, cujo presidente é... Ah, não vou contar não, acharam que eu ia contar, né? Não vou contar não. Vocês vão ter que ler o livro, gente. Cujo presidente acaba criando o Instituto de Xenobiologia na Unicamp. E uma das pessoas a defender uma tese de xenobiologia é um jovem médico conhecido como Geraldo Alckmin. Ah, isso eu enganei vocês, tá? Isso não tá lá não, tá bom? É um jovem xenobiólogo chamado Geraldo, mas não é o Alckmin, tá? Isso agora eu estava enganando vocês, tá bom? É outro Geraldo. E nós acompanhamos todas essas mudanças políticas e científicas justamente pelo olhar do Geraldo. O Geraldo é alguém que está ali desenvolvendo seus projetos científicos, mas ao mesmo tempo envolvido com as questões políticas. Afinal, a gente nunca fica totalmente fora das questões políticas do nosso país. Alguns mais, outros menos, mas a gente acaba sempre estando envolvido nessas questões políticas. E com todas essas questões sendo envolvidas, o Geraldo vai ter ali complicações na sua carreira, em relação à sua família, em relação à sua vida pessoal. E é a história do Geraldo que nós vamos acompanhar. Eu falei do pano de fundo da história, para que vocês aí queiram ler este livro. Mas tudo isso é só o pano de fundo. Vocês vão ter que ler para acompanhar, então, a vida do Geraldo e como todas essas questões afetam a vida de uma pessoa relativamente comum,
vivendo em um país que começa a passar por transformações que vão mudando esse país, transformando um lugar muito melhor para se viver, transformando este país em um país ali que começa a ter uma maior visibilidade internacional, um país com crescimento e tudo, e que de repente tudo isso é estancado. E começa uma nova fase ditatorial. Esse tipo de transformação às vezes pode cobrar muito caro a uma pessoa. E o preço pode ser a sanidade. Se você quer saber como todas essas questões afetam a vida do Geraldo, né, cujo preço pode ser a sua sanidade, vocês precisam ler O Preço da Sanidade, história alternativa incrível de Gerson Lordi Ribeiro. O link está aqui, ó, embaixo, na descrição. Compra aí pelo nosso link, adquira o livro pelo link aqui do canal. Vocês vão estar lendo um excelente livro, recomendadíssimo. Né, daqueles livros que você começa a ler e não para enquanto não termina. E ao mesmo tempo vão estar também aqui contribuindo com a gente do canal, comprando pelo nosso link. Ok? Eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo, e aqui na nossa Biblioteca FC, fique com mais essa recomendação de literatura especulativa, história alternativa, O Preço da Sanidade, do Gerson Lordi Ribeiro. E se vocês querem colaborar com o canal, o nosso Pix está passando aqui também. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Dê o joinha aqui no vídeo, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e para a gente trazer aqui comentários sobre outros livros incríveis de ficção especulativa aqui para vocês, de literatura especulativa. Também comente o que vocês acham, principalmente depois. Vai lá, lê o livro, comenta lá na Amazon, porque é muito importante para qualquer escritor que vocês também comentem lá na Amazon, aperte as estrelinhas lá e depois volta e comenta aqui no canal também. Vamos conversar aqui no canal o que vocês acham deste livro, se vocês acham que o Gerson mais ou menos acerta ali no que seria do Brasil se o Lula tivesse ganhado. Se você discorda também, vem aqui e comenta. Não tem problema. Aqui no canal, comentário educado é livre. Okay? Até o próximo vídeo aqui na nossa Biblioteca FC. Falou, pessoal. E como nós falamos de política e de alienígenas, vida longa e próspera e até o próximo vídeo.